Saudações! Aí, pessoal, Podville voltando. Hoje aqui com o nosso amigo, jogador Renato Openkowski. Tem uma história de vida, de batalha. Cara, é sensacional. Acho que a gente vai aprender muito hoje com o Renato. Bom, acho que ninguém melhor do que ele aí para nos passar desde já. Agradecer sempre a Deus, né? Obrigado à família, a Deus por nos oportunizar. Obrigado ao pessoal aí que tá comentando já do Pod 1, que foi com o Hugues, da Reino Fundo. Valeu, Hugues! Show de bola. Bom, vamos lá. E aí, Renato, tudo bom, cara? E aí, Ivan, tudo bem? Tudo certo? Quero agradecer ao seu convite aí, quero agradecer ao seu convite por ter externado esse convite aí pra gente estar aí hoje no Podville. Quero agradecer a esse convite e abrir as portas aí para nós estarmos falando um pouco mais sobre atrofia muscular, né? Falar um pouco mais sobre também essa luta, né? Do dia a dia de uma família PCD que não é fácil. Então, quero já te agradecer por ter externado esse convite e abrido as portas, né? Pra gente estar falando desse tema que é tão importante. Show de bola. Assim, ó, Renato, eu até via comentando, uma das funções aqui do nosso Podville, entretenimento, com certeza, de uma maneira informal, né? Sem muita formalidade, burocracias, mas ao mesmo tempo falar de assuntos sérios, sabe? Sim. Eu acho que passar informação, passar conhecimento é necessário. Então, pessoal, o Renato, junto com a esposa Aline, eles são os pais do Jonatas, do Ame Jonatas, né? Quem não lembra dessa história de batalha, de luta, eu acho que a gente estava conversando até antes, foi internacional aquela campanha, né? Então, o Renato vai nos contar um pouquinho, porque a gente fica nas redes sociais, a gente fica de longe, a gente fica especulando como é. Ele vai passar um pouquinho do que é um dia a dia. Porque a gente contribuir, claro que é sensacional, a gente lá dá a nossa contribuição, né? E, contribuir, legal. Eles viveram aquilo, né? Vocês viveram, e acho que passar essa experiência... Eu até estava falando um pouquinho com o Renato. Eu tenho 3 filhas. E, né, sem problema físico nenhum, tudo certinho. A gente reclama. A gente acha que tá ruim. E a gente precisa escutar e tem que ser mais divulgado o dia a dia de famílias como a do Renato, da Aline, das dificuldades do poder público, de tudo, as alegrias que eles passaram também, cada vitória, cada sorriso. Então é um pouquinho, é um resumo do que a gente pretende hoje aqui com o Renato. O Jonatas nasceu em 21 de junho de 2016, né, Renato? É isso, né? E como é que foi, cara? Desde o nascimento dele, a ideia da campanha, como é que foi acontecendo nesses primeiros anos, assim, cara? Então, Ivan, até a gente... Quando o Jonatas nasceu, aparentemente, assim, ele parecia uma criança normal, sem nenhuma patologia, né? Sem nenhuma doença. Mas depois dos 5 meses ali de vida dele, a gente já começou a nossa luta, né? A gente levava ele no posto de saúde, né? Que a gente percebia que ele não tinha os movimentos normais, assim, igual o Davi, né? O meu filho mais velho. E a gente levava ele no posto, o pediatra falava que talvez seria... cada criança desenvolve diferente, talvez ele seja mais preguiçosinho, assim, e não era o que a gente via, né? E porque ele infectava muito, pegava gripe facilmente, pneumonia, internava e tal. E ali a gente começou essa luta já com os 6 meses de vida dele, ali, com os 5 para 6 meses de vida dele. Isso é em Joinville ou Isso em Joinville, isso em Joinville. Eu sou natural de Joinville, né? Nasci na maternidade Darcy Vargas ali. O Jonatas também nasceu na Darcy Vargas. E daí a gente levava ele no hospital. Ele ia lá, tratava a pneumonia, né? Voltava para casa. Ia lá, tratava, voltava para casa, mas sempre internando. Então, a gente já começou essa batalha contra a AME, né? Até uma das coisas que a gente fala bastante é referente ao diagnóstico, né? O diagnóstico da AME, quanto mais cedo
você realizar, você ter esse diagnóstico, mais tempo de vida você vai conseguir dar para essa criança. Porque daí você já inicia o tratamento, né? Você inicia o tratamento e você vai dar mais tempo de vida para ela. Na época, quando a gente começou essa batalha, ainda não havia sido aprovado, né? Pela Anvisa, o Spinraza, né? O Spinraza. Não tinha esse medicamento no... 2016, 2017 ainda não tinha. Não tinha esse medicamento aprovado pela Anvisa. Não tinha esse medicamento implantado no Sistema Único de Saúde, né? O Jonatas, ele foi o porta-voz da AME no Brasil. Ele foi o pioneiro, o cara que deu visibilidade para a atrofia no Brasil. Então, assim, o Jonatas, através da vida dele, ele mudou a história de milhares de crianças. Essa medicação, ela é importada dos Estados Unidos, né? Ela é importada dos Estados Unidos. Na época, ainda não havia sido nem aprovado nem nos Estados Unidos. Estava em fase de teste ainda pelo laboratório Biogen. Estava em fase de teste. A gente foi... no caso, depois que a gente pegou o resultado, né, do exame que veio comprovado ali através da biópsia e depois do exame de sangue, que veio que ele tinha atrofia muscular espinhal, a gente começou a pesquisar. Saímos numa pesquisa assim, corremos para o Google, começamos a pesquisar para conhecer um pouco mais dessa doença, né? Por ela ser uma doença rara, ela não tem muita visibilidade. E ali a gente começou essa luta, sabe? Com o Jonatas. Aí ele foi para a UTI, onde a gente permaneceu 8 meses dentro da UTI com o Jonatas. O estado dele era muito grave, né? Então, assim... Aí ele tá com menos de um ano. Menos de um ano. Menos de um ano ele enfrentou tudo isso. 8 meses? 8 meses. De UTI. UTI, não é quarto UTI. Não. O Jonatas, ele ficou 8 meses na UTI, ele rodou ali, os médicos diziam que ele tinha rodado já todos os antibióticos, né? Que ele pegava a resistência de um antibiótico, utilizava outro. Aí assim foi. 8 meses a gente ficou na UTI com uma rotina bem exaustiva, né? E ainda junto com a rotina de UTI, nós iniciamos a campanha para fazer para realizar o tratamento dele, né? É uma campanha que, a princípio, quando nós iniciamos, era para levar o Jonatas para os Estados Unidos. Nós levaríamos ele para os Estados Unidos para realizar lá o tratamento. O tratamento seria... A ideia era realizar lá o tratamento. A ideia inicial era realizar lá. Só que daí o que aconteceu? Como que nós levaríamos o Jonatas? Naquele estado que ele estava na UTI. Que ele estava em estado grave na UTI, né? Então, a gente pensou assim, vamos iniciar a campanha, que caso a gente não consiga, né, de alguma forma, trazer essa medicação, a gente vai ter que dar um jeito um avião UTI, que na época a gente estava disposto até a pegar um avião UTI para levar o Jonatas para os Estados Unidos para fazer o tratamento lá, né? Mas aí foi aprovado pela Biogen, né? Aí logo já foi aprovado, a gente fez campanha também, fizemos 3 campanhas, na verdade. Fizemos campanha para que fosse aprovado pela Anvisa, fizemos a campanha para que fosse implantado depois no SUS e, no caso, início, fizemos uma campanha para dar o tratamento para ele também. A gente mobilizou o Brasil e o mundo, né, através da história do Jonatas. Esses 8 meses de UTI, como é que tu e a Aline, cara, a vida de vocês... O Davi também, né? O Davi, no meio dessa história querendo ou não, toda. o Davi também... Que idade tava o Davi na época? O Davi tava com 2 aninhos ali, né? Tava com 2 para 3 anos de idade. Então, na verdade, para a família toda, sabe, Ivan? Para a família toda. Hoje, quando você... Na verdade, se você ter que levar o seu filho no hospital, às vezes, muitas das vezes com uma virose, alguma coisa assim, já é difícil, né? Toda uma logística, muda tudo. Muda a rotina, como é que vamos fazer, é verdade? Muda a rotina. Aí, e fora o seguinte, né? Fora que você chega lá, daí tem os procedimentos lá, né? Às vezes pegam um soro, alguma coisa, já é difícil, né? Sim. Agora, você imagina uma criança que nem o Jonatas, que fez aniversário no hospital. Ele fez aniversário dele de 1 ano, não sei se tu acompanhou. Ele fez o aniversário dele de 1 ano dentro do hospital, né? Dentro do Gesser ali, né? 1 ano. UTI. Na UTI. Ele estava na UTI, com traqueostomia já tinha realizado a tráqueo, né? Colocado a tráqueo, colocado ali a gastrostomia. Estava fazendo tratamento com antibióticos fortes, né? E a gente fez o aniversário dele de 1 ano, a festa foi lá no Sítio Novo. Foi realizado lá um evento no Sítio Novo. Até nesse evento, o pessoal lá se reuniu e
montar um bolo de 12 metros para comemorar o aniversário do John, né? Aí a gente fez um pessoal lá que estava reunido fazendo o evento, fizemos uma chamada de vídeo com ele no hospital, daí os enfermeiros seguraram o celular para ele, mostraram para ele na UTI. Ele estava lá na UTI e a gente batalhando, correndo, lutando para conseguir dar o tratamento pro Jonatas. Cara, ele tá com 1 ano e pouco. Ele sai da UTI em algum momento, né? Com 1 ano Sai. Com Essa 8 meses ele dinâmica. saiu. Depois de 8 meses de UTI, ele vai pro quarto normal. Ele foi pro quarto, né? Depois que ele ganhou alta da UTI, ele foi pro quarto e ainda ficou, se eu não me engano, mais uma semana ainda, né? E enquanto ele tava no quarto, na verdade, a gente tava já se preparando para receber ele, né? Sim. Porque quando ele entrou no hospital, ele entrou sem tráqueo, né? Ele entrou sem gastro e entrou sem um diagnóstico, né? Nós não sabíamos. E agora ele tava... Ele foi pro hospital sem o diagnóstico. Ele foi pro hospital sem o diagnóstico. Assim, não tinha ainda um diagnóstico, né? Não tinha a gente não tinha descoberto ainda qual que era a patologia dele, né? Eu até me lembro que uma médica, ela desconfiava, assim, eu já vi casos semelhantes no Rio Grande do Sul e pode ser que seja a síndrome de Wernig-Hoffmann, né? Que é o nome que eles utilizam. E daí depois ele fez o exame, né? Constatou a doença. E a gente começou daí, Ivan, um processo de preparação para receber ele em casa. Porque o Jonatas tinha uma UTI, né? O Jonatas tinha uma UTI dentro de casa. Eram vários aparelhos, eram mais de 6 aparelhos, maca hospitalar. Era todo um ambiente preparado para receber ele, né? Sim. Não mudou nossa rotina, né? Nossa rotina foi totalmente modificada. Eu palestrava, né? Viajando. A Aline ainda estava cursando direito. E mudou totalmente a nossa vida. Mudou da água pro vinho, assim, a chegada do Jonatas. Uma pergunta. É 24 horas, cara? Ou dá Olha, pra deixar ele... Ou tem que estar ligado 24 horas? Vou te falar um pouco como que era, assim, a nossa rotina, minha e da Aline. O Jonatas, ele era acompanhado 24 horas por dia, né? Era mudanças de decúbito. Mudanças de decúbito é a mudança de posição, né? Você sabe que para um acamado, para ele não ter nenhuma lesão, ele tem que estar mudando direto de posição, colchões adaptados, né? O colchão ali... O Jonatas tinha um colchão que fazia massagem, que vibrava, e mudança de decúbito em 2 horas. Aspiração em 2 horas e meia, né? A aspiração, para nossos ouvintes, né, que não tem noção mais ou menos do que é uma aspiração. A aspiração funciona assim: para as pessoas com traqueostomia, tem um aparelhinho, né? Tem um aparelhinho lá que ele é sugador. Ele suga o acúmulo de secreção do peito de uma pessoa que tem traqueostomia lá, né? Aí você pega uma sonda ali, o Jonatas usava a sonda 8, né? Você coloca aquela sonda pelo buraco da traqueostomia, né? Você enfia até sentir uma resistência, o aparelhinho ligado, e daí você vem sugando aquela secreção do acúmulo de secreção do peito, né? Então, esse procedimento era feito em 2 horas. Eu e a Aline, a gente não sabia o que era dormir. Nós não sabíamos o que era ter uma noite completa de sono. A gente deitava na cama, daqui 2 horas a gente tem que levantar de novo para ir lá fazer aspiração, mudar ele de posição, colocar a dieta, né? Ele não se alimentava pela boca. Não, é todo dia. Diariamente. São quase 6 anos que nós ficamos nessa rotina. Sem contar as intercorrências, né? O Jonatas teve 3 paradas. Eu tive que fazer massagem cardíaca em casa. Tive que fazer massagem cardíaca nele, e aspirando com oxigênio para ele poder voltar. Que ele tinha parado, tinha dado uma parada nele. Então, assim, Ivan, eu te digo com todas as palavras, assim, é uma luta constante. Você, pai, mãe, ou que tem um parente, que tem uma criança na família com essa patologia, que precisa de tráqueo, precisa de gastro, né? É uma luta constante, é uma luta diária, assim, é complicado, sabe? Mas não é só os contra, tem os pró também, né? Que o Jonatas, ele, apesar de todas as lutas dele,
apesar de tudo que ele passou, né? As intercorrências, ele sempre, todos os dias da vida dele, ele tava ali com aquele sorriso no rosto, sabe? Com aquele olhar de esperança, passando força para nós, passando esperança mesmo para que a gente tivesse ali todos os dias nessa luta, sabe? Cara, eu fico imaginando, às vezes, eu tenho 3 meninas, né? Aham. Uma de 12, uma de 10 e uma de 4. Quando elas estão com uma gripe, e às vezes estão meio Pra baixo, tristinha, assim, né? já, né? Cara, no outro dia, quando elas acordam, sorridentes, tudo, tu já... Meu Deus, já muda Eu o dia da gente, imagino né? cada sorriso do Jonathan como Meu devia Deus. ser Uma um injeção energético, de ânimo. cara, vale a pena, vale a pena. Cara, bom, imaginar a gente nem tem como, né? Eu até, Ivan, a gente vai falar daqui a pouco, né, sobre o e-book, né? Nós criamos agora um e-book, né? Um e-book. O nome desse e-book é em homenagem ao Jonatas, né? Tá fazendo agora 2 meses que ele partiu, mas que a gente estava conversando antes aqui, o legado dele vai continuar, a história dele vai continuar, até porque existem outras crianças na mesma situação, passando pelos mesmos desafios. Então a gente tem que divulgar isso, tem que divulgar, tem que levar a história de superação do Jonatas, né? Ele graças ao tratamento que ele fez, ele viveu até quase 6 anos de vida, diferente do diagnóstico médico que o médico tinha dado para nós de 2 anos, que ele viveria apenas 2 anos. Ele quase chegou aos 6 anos de vida. Isso para nós foi uma vitória, uma conquista muito grande, sabe? E no e-book eu conto um pouquinho, a gente conta um pouco da história do Jonatas e colocamos ali também um pouco sobre a atrofia muscular espinhal, os desafios do dia a dia de uma vida PCD, que é um desafio muito grande. E nessa história a gente conta um momento também que foi muito marcante para nós, assim. Foi quando o Jonatas ele não tinha mais acesso, né? Para como pegar acesso na UTI. Ele tá na UTI, nesse Ele tá na período da UTI. E daí foi realizado um procedimento chamado intraósseo, que é quando você não tem mais veia para pegar, eles enfiam agulha direto no teu osso. Eles colocam acesso direto no osso para pegar na medula, sabe? Direto na medula. Assim, e a gente chegou na UTI. Nesse dia, para nós, foi um dia muito forte, assim, sabe? Hospital infantil. Hospital infantil. E a gente chegou lá e ele tava com essa intraóssea, assim, sabe? Direto na perna, assim. Aquele acesso no osso dele, cara. Você, como pai, Ivan, você já imagina como que fica o coração do pai, o coração da mãe numa situação dessa, né, cara? A gente chegou ali na UTI, eu olhei pra ele naquela situação, assim. Meu coração ficou deslacerado. E ele deu um sorrisão pra mim, assim, e disse: pai, não importa o que eu tô passando, mas eu vou vencer isso aqui, sabe? Então, assim, isso foi um dos momentos muito marcantes pra mim, assim. Que independente da luta que ele tava passando, ele transmitia força. Tipo, não se preocupe, eu tô bem, sabe? E a gente relata isso nesse e-book. Então, Ele tava preocupado contigo naquele tava momento. mais preocupado comigo do que eu com ele, naquela situação, sabe? Mas é difícil, cara, é difícil. Ser pai, mãe, assim, pra mim ainda é muito recente, né? Faz 2 meses que ele partiu. Foi dia 24 agora, Dia né? 24 agora. Só que é isso aí, cara. Quando você coloca no teu coração, assim, que você vai vencer, que você vai chegar lá, você consegue, cara. Lembro quando eu comecei a campanha que a gente precisava de 4 milhões para 3 milhões para fazer o tratamento inicial dele, né? Comprar 6 ampolas. 3 milhões dava pra comprar 6 ampolas e dava o tratamento de 1 ano. Era 1 ano só de tratamento. Ou seja, o Inspirasa pro Jonatas era vitalício. Era para toda a vida, né? A gente conseguiu dar o início, né? Que era de 1 ano. O tratamento inicial ali, as 6 ampolas. E naquele período, desculpa Eu te me lembro- atrapalhar, naquele falar. período não tinha nada SUS, então, né? Poder público, nada. Nada. Era tudo nós. Tudo na cara e na coragem, assim. E daí a gente iniciou a campanha e eu lembro que, assim, Ivan, como tem pessoas que acreditam no seu sonho, acreditam no seu, nos seus projetos, tem pessoas que não vão acreditar em você. Pessoas que não vão acreditar, tem pessoas que não vão apoiar, tem pessoas que, além de não acreditar e não apoiar, ainda vão falar mal. Isso aí Jogam contra, né? Jogam contra. E as pessoas vinham, algumas pessoas vinham e falavam: isso é impossível vocês conseguir.
É impossível vocês conseguirem esse valor para dar essa medicação pro Jonatas. Uma que ele já tá lá naquela UTI, talvez nem vai sair daquela UTI e tal. E eu falava assim, ó... As pessoas falavam isso pra vocês Falavam, dois. meu Deus do céu, que falavam coisas que... Esquece. Aí eu falei assim, ó... O mesmo Deus que tá fazendo todos os milagres na vida do Jonatas na UTI é o Deus que vai, sim, proporcionar o tratamento para ele. E nós acreditávamos piamente que nós conseguiríamos dar o tratamento, sabe? E graças a Deus a gente conseguiu dar o tratamento para ele, assim. Foi onde ele teve a oportunidade de vida, de viver, né, mais tempo conosco, de ficar mais tempo conosco, né? Foi tudo graças ao Eu tratamento. queria voltar a isso. Tu falaste há pouco que o diagnóstico de vida do Jonatas Aham. era até 2 anos. 2 anos de vida. O médico falou, o Jonatas, no máximo... É da AME isso, tá? Não foi só o médico que falou. É a atrofia muscular espinhal. O histórico dessa tipo doença... 1, a do tipo 1, né? Que ele tinha, né? Tem É a até mais o tipo... grave? A tipo 0 é a mais grave, que daí não nasce, né? Algumas nascem, mas o tipo 0 é mais letal ainda. Ele tinha do tipo 1, né? Que, no caso, até 1 ano de vida ou 2, no máximo. Então, O histórico médico o diagnóstico de era doenças esse. como a do Jonatas até é até 2 2 anos de vida. Até 2 anos de vida. E ainda, graças ao tratamento que nós conseguimos dar para ele, né? Que na época não havia ainda sido implantado no SUS, né? Graças ao tratamento dele, nós conseguimos dar a ele um pouco mais dessa qualidade de vida, né? Esticar um pouco mais, né? a Junho vida deu dele. 5 anos e 8 meses. 8 meses. 5 anos e 8 meses. E assim, hoje eu olho para trás, sabe, Ivan, tudo que a gente passou, os desafios que a gente enfrentou para ter o Jonatas, para manter o Jonatas, né? Eu vejo que tudo valeu a pena, cara. Eu vejo que hoje tudo valeu a pena. Eu me sinto assim, realizado, sabe? Sentimento Sim. de realizado mesmo por ter feito para ele o possível e o impossível. Eu faria tudo de novo por ele, sem sombra de dúvida. Cara, eu fiquei com uma questão aqui, porque eu tenho 3, né? Aham. O Davi nessa história, assim, como é que... o Davi tá com 7? 7 para 8 agora? Vai fazer 7 anos agora. Porque, querendo ou não, o protagonista da vida de você se tornou o Jonatas, O Jonatas. né? Devido à situação, claro. Sim. Como é que foi essa relação com o Davi? Porque às vezes quem tem irmãos, né, gosta Aham. mais de um, sabe essas picuinhas Sim, que tem lá em sim, casa, a sim. gente às vezes... Claro! Como é que foi o Davi? Como é que vocês trabalharam o Davi? É um lado diferente de tudo. Aham. E o Davi, cara? Como é que ele viu o Jonatas? Como é que era a relação do Davi com o irmão, cara? Cara, tu sabe que todo o processo ele é de fundamental importância você ter um amparo, né? Você ter um apoio. Então, assim, eu agradeço muito a Deus, né? Pelo pai e pela mãe que eu tenho. Porque eles nos ajudaram muito, Ivan. Nos ajudaram muito, sabe? Eu tenho muita gratidão a eles. Porque, tu sabe, eu e a Aline, nós vivíamos dentro de uma UTI. 8 meses é quase 1 ano dentro de uma UTI. Então, assim, nós levantávamos cedo, dava um beijinho no Davi ali, tomava um café e já ia para o hospital. E minha mãe, então, ela entrou nesse protagonismo, sabe? De ir trabalhando com ele, ficava com ele, ia conversando com ele. Ó, o mano tá no hospital, porque... sabe, né? Ele perguntava, a ausência do mano ali era grande. Então, ele perguntava todos os dias do mano, queria estar com o irmão. Até a gente fez um pedido que eles não liberavam, sabe? Para receber menores de idade na UTI. Então, não pode entrar menor, não pode entrar menor na UTI para fazer visita. E a gente fez um pedido pro hospital, fomos lá, fizemos um pedido para que o Davi fosse lá ver o mano, né? Porque pro Davi também tava sendo difícil, sabe? Pro Imagina. Davi tava sendo muito difícil. Ele chorava bastante com a ausência do irmão. E a gente fez esse pedido e o hospital liberou. Então a gente levou ele lá um dia, lá na UTI mesmo. Até o dia que ele foi, a gente bateu uma foto do Davi com o Jonatas, o Davi beijando o Jonatas na UTI. E essa foto, ela viralizou, né? Essa foto, ela viralizou. As pessoas viram ali o carinho, o amor que o Davizinho tinha pelo John, né? E em casa...
E em casa ele também, ele tinha muito esse sentimento, assim, de amor, sabe? De companheirismo do maninho. Ele entrava lá todo dia de manhã, levantava cedo. Todo dia de manhã ia lá no quarto, já dava um beijo no mano, sabe? Já dava um carinho. Então, o Davi, ele agora ele tá passando também junto conosco um período de aceitação ainda. Porque ele sente muita falta do mano. Ele sente muita falta, assim, do maninho dele. É um momento difícil, mas a gente tá trabalhando isso na cabeça dele, sabe? Que o mano agora virou um anjinho, que o mano agora virou uma estrela, vai estar lá em cima cuidando da gente. A gente vai trabalhando isso nele porque é difícil, né, Ivan? É difícil pra criança, assim, é um momento muito, muito complicado. Cara, volto a te dizer o que eu falei no início, né? A gente que ajuda numa campanha, né? Foram esses valores, essa campanha toda, né? Cada um fez sua parte. Aham. Uns ajudam mais, outros ajudam Sim. menos. Mas apesar de toda ajuda é válida, a gente faz a ajuda e vai pra casa, É. né? E vocês, esses contextos que a gente falou do teu pai e da tua mãe, né? É os bastidores, né? Os bastidores, a vida real, muito cara. dos bastidores, que nem, por exemplo, as pessoas acompanhavam nós ali acompanham, né? Nós ali no Instagram, no Facebook, nas redes sociais. E eles viam o Jonatas lá muito bem arrumadinho, cabelinho bem arrumadinho, bem penteadinho, tal, bonito, cheiroso, passeando muitas das vezes, né? E olhavam de fora, mas não imaginavam o contexto para que ele chegasse ali e tivesse tão bonitinho ali, arrumadinho. Porque tu sabe, né, Ivan? Criança, por si só, a gente já tem o trabalho, né? Você, ou sua esposa, quando vão arrumar as crianças antes de ir pra escola, é todo aquele... Meu Deus, cara, É nem todo fala. aquele contexto, né? Todo aquele Sim. roteiro ali. Então, e o Jonatas, agora você imagine o Jonatas. Era um roteiro 3 vezes mais difícil. Porque, por exemplo, o banho do Jonatas, ele não era dado sozinho, né? O banho do Jonatas, eu e a Aline que dávamos esse banho. A gente, muitas das vezes, nós não deixávamos nem as técnicas de enfermagem dar esse banho justamente pelo cuidado que nós tínhamos. Porque o banho tem que ser dado em 2. Ele era todo molinho, né? Por conta da patologia, todo mole. Então, a Aline ou eu segurávamos a cabeça dele, colocávamos ele numa banheira, que era uma banheira adaptada, né? E ali nós íamos dando banho nele sem poder molhar a traqueostomia, né? Sem mexer ele de forma mais brusca para não lesionar, por conta que ele era frágil, né? Sensível, Muito né? frágil e muito sensível. Muito frágil e muito sensível. Aí depois tem que ser feito a troca da fixação da tráqueo. Não sei se você já acompanhou, Ivan, uma pessoa que tem traqueostomia. Não, cara, não. Ele tem uma fixação aqui na tráqueo, daí você tem que segurar a cânula aqui da traqueostomia e trocar essa fixação. Porque se você não segurar essa cânula ali, você pode descanular. E o que acontece se descanular? Ele não vai respirar, ele respira pelo aparelho. Até você canular de novo, ou você levar ele para o hospital, ou chamar uma emergência, ele pode ter uma parada e vir a óbito. Então, assim, nós vivíamos... Um banho é tenso. Um banho pode ser tenso nessa questão de... Um banho poderia ser, assim, fatal. Um banho poderia ser fatal. Essa era a nossa rotina em casa. A Aline tá com que idade, cara, tua esposa? A Aline tá com 25, vai fazer 26. É a mesma idade... Eu tenho 24, vou fazer 25, ela tem 25, vai fazer 26. Porque assim, né, cara, eu tô com 42, né, e eu me lembro do meu período que eu tinha 21, 25 anos, né. Cara, o quanto vocês passaram tão jovens e amadureceram e... Cara, é inimaginável... O que tu viveu até os 24? Nós passamos ali pelo fogo maior, assim, da nossa vida, que eu até relato ali no e-book como o momento mais desafiador da minha vida. Porque um jovem de 18 para 19 anos, passar por tudo o que eu e a Aline passamos, para nós, assim, foi o maior desafio da minha vida. E eu olho para algumas outras pessoas, assim, que não viveram nem 10%, 15% do que nós vivemos, do que nós passamos. A maioria das pessoas não vão passar o que vocês passaram. Essa história tem isso também. E não tem, volto a repetir, uma coisa
ajudar, ir para casa. Uma coisa vai ser ler os livros, ver o material, ver as acompanhar. fotos, ver os vídeos. Agora, vivenciar. Exatamente, cara. outra Isso aí eu. Tanto que eu não consigo nem. A gente tenta se colocar no lugar de vocês, mas as pessoas perguntam assim, amigos que ainda não têm filhos, cara, como é que é ser pai? Ser pai é um grande não, desafio já. eu não consigo, não tem nada parecido. Cara, é parecido com isso. Não tem nada. E eu imagino. Não tem como mensurar, né? A gente tenta imaginar a batalha, as alegrias, porque tudo é potencializado, né? Eu acho que um sorriso do Meu Jonatas Deus. a gente já fica feliz quando nossos filhos sorriem, né? Eu imagino o que trazia pra vocês, porque tem toda uma história atrás, cara. Quantas vezes tu não chorou sozinho, cara? Meu Deus do céu. Eu me peguei muitas vezes, muitas madrugadas, assim, chorando, porque quando você se depara com um tamanho desafio na sua vida e de algo novo, esse é o problema, Ivan. Porque quando nós começamos a realizar a campanha, quando foi feito que veio o diagnóstico do Jonatas com a atrofia muscular espinhal, era novo. E era novo praticamente no mundo inteiro, assim. Tanto é que nos Estados Unidos ainda o tratamento estava em fase de teste. Estava em fase de teste, então era algo muito novo. E quando você se depara com algo novo, você é pioneiro, cara. Então você vai ter que aprender com os seus erros. Você vai ter que aprender com os seus erros. Aí tava lá, às vezes colocava uma posição que ele não gostava, aí tu ia fazer uma aspiração que não era daquele jeito, aí você descobria depois de 6 meses que tinha um aparelho que fazia a tosse, que imitava uma tosse para poder jogar o acúmulo de secreção para fora, daí você adquire esse aparelho. Então é tudo novo. É tudo novo. Então, quando é novo, assim, o desafio ainda é maior. Hoje a atrofia ela é mais conhecida, né? Ela é mais conhecida, foi divulgado mais, foi falado mais, graças a pais que nem eu, que nem a Aline, que nem o pai do Joaquim, a mãe do Joaquim de São Paulo, que levaram, sabe? Que levaram a história dessas crianças, que levaram a história da AMI, né? E o mais, assim, eu coloco como terrível, né? O mais terrível que ainda ame, né? Ame. Por que ame? Né? Por que ame? Porque você tem que amar todo dia, você tem que se doer todo dia, você tem que se entregar todo dia, porque realmente é assim, ó, é uma luta constante, eu posso colocar aí. Essa questão de aprendizado, porque quando eu vi a campanha, o AME pra mim se referencia, era só sobre amor, né? Depois que eu entendi que era atrofia muscular espinhal. É o que tu tá falando, é uma doença que antes do Jonatas não era muito falado. Não. Quem não... Eu nunca tinha... ouvido falar, né? E nós também, não era só você, Ivan. E praticamente o Brasil. Pouco se falava. Porque muitas dessas crianças, depois eu fui estudar, muitas dessas crianças, elas partiam sem ter um diagnóstico. Partia, mas não tinha um diagnóstico. Não sabia-se qual que era essa doença que havia levado essa criança. Porque morreram crianças com AME sem diagnóstico. E não foram poucas, foram muitas. Muitas crianças morreram sem diagnóstico. Sem ter um diagnóstico, né? E após o diagnóstico tem um outro desafio, né? Outro desafio, porque você tem que... No mínimo, você já tem que ter uma equipe multidisciplinar em casa para você receber uma criança dessa. Fora os aparelhos, né? Fora os aparelhos. Então, ali o Jonatas, ele tinha aparelho para respirar, né? O respirador mecânico. Ele tinha um aspirador. Aí ele tinha lá o aspirador portátil. Daí ele tinha lá o Coffee Assist, o umidificador. Daí o que a gente fez? Quando a gente tirou o Jonatas da UTI, né? Que ele veio para casa, que ele chegou em casa, eu falei para a Aline, nós precisamos fazer uma pesquisa de campo e trazer profissionais que já conhecem, que têm experiência na atrofia muscular espinhal, para a gente fazer treinamentos,
foi aí onde a gente trouxe profissionais do Rio de Janeiro, de São Paulo, para vir até Joinville, para dar para nós uma mentoria, para que a gente pudesse, né? Tu e a Aline se capacitaram para poder... capacitamos. Fizemos treinamentos assim, fizemos treinamentos de primeiros socorros, fizemos treinamento de aspiração, treinamento de mudanças de decúbito, treinamentos de manuseio, treinamentos de tudo que tu imaginar, a gente Tanto fez que treinamento. tu falou que tu, em algum momento, se tu não tivesse essa capacidade, o Jonathan teria falecido... tinha falecido antes. Ele tinha falecido. Ele teve 3 paradas, né? Ele teve 3 paradas. 2 paradas eu que reanimei ele. Fiz massagem cardíaca nele e ele retornou. Ele voltou. Cara, eu sei que é complicado, mas como eu acho que o e-book e tudo é necessário nesse momento, como é que é o sentimento de salvar um... Tu faz o procedimento e ele volta. É assim, né? Esse momento é um pouco assim, ó. A gente relata, foi no dia 7 de setembro, né? 7 de setembro de 2017. Ele teve uma parada. É um pouco, Ivan, eu vou te colocar assim, ó. É um pouco a técnica, né? Que você aprendeu. Você pai, né? Você pai. É um pouco a técnica e um pouco a fé, cara. É mais fé do que técnica, né? Pra ser bem sincero. Porque você tá massageando ali e tu tá orando, pedindo a Deus. Senhor, devolva meu filho, Senhor. Não leva meu filho agora. Eu não tô preparado pra isso aqui, Senhor. Sabe, você entra num clamor a Deus, assim, para que Deus não leve seu filho, cara. Sabe, é um sentimento, assim, de você vai perder, sabe? Você vai perder e você não quer aquilo por nada na tua vida. Cara, é difícil, velho. Chega até a faltar o ar do cara, pra ser bem sincero, porque é um momento assim que você não entende, sabe? Você não quer aceitar, não quer entender por que um serzinho tão inocente, tão pequeno, tão cheio de amor, né? Tem que passar ou passa por uma situação dessa. Então, assim, é difícil, cara. Eu até tava falando contigo antes, cara. Eu trabalho, a gente faz algumas questões de direito de família, né? Eu sou advogado também. Né? E escutando o teu relato, escutando a relação que a gente tem. Como pode um ser humano largar o filho, cara? Por outra mulher, por dinheiro, por... Claro, cada um tem sua história. Quem sou eu? Ou quem a gente nós, é para julgar alguém? Claro, né? Não é ninguém. Mas eu não consigo compreender. Relatos difícil. Assim, ó, Renan. Cara, eu não tô indo lá mais ver meu filho. Mas por quê? Minha atual esposa não gosta. Desculpa, né? Cara, o cara é profissional, também não vai... E escutando o teu relato e o que as pessoas... Cara, como é que vocês... Tu tem que ter responsabilidade, cara. Aquela criança... a gente acho que até vai falar um pouquinho mais depois. Cara, aquela criança difícil. É tua responsabilidade, não é de ninguém mais, cara. Não tem mulher, não tem ninguém que pode te impedir. Tu tem que cuidar daquela criança. E não é só nós conhecemos relatos de pessoas, Ivan, que quando descobriram... Quando teve ali em mãos o diagnóstico que o filho tinha a AME, ele simplesmente abriu mão e abandonou no hospital. Nós conhecemos histórias de pai e mãe que abandonaram o filho para morar no hospital. Falaram, eu não tenho condições nem financeira, nem psicológica, nem emocional para ter uma criança com essa patologia, com essas necessidades em casa. E eles abriram mão assim e abandonaram a criança no hospital. A criança vivia no hospital, morava no hospital. Justamente por conta desse medo, assim, de lutar contra a AME, tá? De lutar contra a AME.
Mas nós era o contrário, nós não abríamos mão, não, de jeito nenhum. A gente brigava lá com eles para ficar mais tempo, né? Que a Aline, até eu e a Aline, a gente comentava assim muito que o momento para nós, assim, o momento mais doloroso, assim, Ivan, era quando nós tínhamos que deixar o hospital, deixar o TI e ir embora, e ele ficava lá só com os profissionais, né? Só com as técnicas, porque ele sentia muita falta, assim, de nós, sabe? De estar ali ao lado dele, do carinho, do amor de pai, do amor de mãe, sabe? Ele sentia muita falta. Então, assim, era um momento muito doloroso para nós. Era um momento quando a gente tinha que ir embora e deixar ele lá no hospital. Era um momento muito difícil. Cara, então só acho que pra ver se eu entendi. O diagnóstico eram 2 anos. 2 anos. Devido à batalha de vocês de conseguir toda essa infraestrutura pós-campanha, ele viveu 5 anos e 8 meses. E 8 meses. Cada dia valeu a pena. Cada dia valeu a pena. Cada dia. Até um dos desafios maior, Ivan, para quem tem um filho com essa patologia, né? Que o Jonatas, ele era tetraplégico, né? Ele não se mexia. Não se mexia. Era você tirar ele do conforto, sabe? Tirar ele lá do quartinho dele, tirar ele do quarto dele. Ele mesmo já não gostava muito. Mas nós fazíamos questão, assim, de pegar ele, de tirar ele do quarto, de levar ele para passear, de levar ele, sabe, no parque para dar uma volta, de trazer ele para visitar o vovô, para visitar a vovó. Porque nós sabíamos que devido a essa patologia, cada momento com ele era especial. Cada dia com o Jonatas era um dia especial, era um dia que nós tínhamos a oportunidade de tê-lo, ele do nosso lado. Então a gente fazia questão, era um desafio muito grande, porque eram todos aqueles aparelhos, o carro parecia mais uma ambulância do que um carro, Ivan. Porque eram mais de 10 aparelhos, fora insumos, coisa... O carro ia abarrotado de coisa, cadeirinha especial própria e tal. Ia com oxigênio, né? Dentro do carro, para caso se ele tivesse uma parada, ele fosse ali ambusado com oxigênio. Mas nós não abríamos mão de pegar ele, de sair com ele. Era um desafio muito grande. Até porque nós temos mais 2 filhos, né? Então... Era um desafio muito grande, mas nós não abrimos mão de dar ao Jonatas um lazer, cara. Não abrimos mão. A gente estava conversando, vamos lá, a campanha, né, possibilitou tudo isso. Hoje, uma criança é diagnosticada hoje com AME. Como é que está o poder público? E não tem campanha, né, não conseguiram. Quanto tempo vai viver um Jonatas sem essa estrutura pelo poder público? Como é que tá isso hoje em dia na sociedade? Porque o AME Jonatas, eu acho que todos os políticos, todos os órgãos de saúde, todo mundo, a AME é conhecida, né? Através do John. Diagnosticou hoje. Como é que uma família, como é que tá isso hoje? Olha, Ivan, sendo bem sincero com você, hoje nasceu uma criança com atrofia muscular espinhal hoje em Joinville, digamos assim, né? Nasceu com atrofia muscular espinhal. Se o pai e a mãe têm um plano de saúde, né, para essa criança, meio caminho andado. Já é uma grande conquista. Mas se você hoje não tem esse plano de saúde, né? Você não tem esse plano de saúde. Você vai ter que entrar com um pedido para que o seu filho tenha o acesso, né, ao Inspirasa, ao tratamento. Judicial. Aí você vai ter que ter dinheiro para pagar um advogado, né? Você vai ter que ir lá pagar um advogado. Ok, pagou o advogado. Beleza, conseguiu o tratamento com o Inspirasa pelo SUS. Aí entram outros fatores. Porque geralmente, né, salvo alguns casos, assim, essa criança não tem lá uma tráqueo, não tem lá uma gastro. Mas se tiver tráqueo e se tiver gastro, já vai necessitar dos insumos. Esses insumos, eles não são fornecidos a quantidade que o seu filho precisa.
que é os insumos? Os insumos, Ivan, é ali frasco de dieta, sonda para aspiração, gaze para colocar, né, na tráqueo, na gasto, enfim. Produtos de esterilização para você esterilizar. Cara, o Jonatas, ele tinha dois armários que era só cheio de coisa, só de insumos. Então, assim, esses insumos, eles são de fundamental importância, esses insumos. Aí você vai pedir os insumos, você não vai receber esses insumos que você precisa. Seu filho precisou de leite, você vai ter que bancar o leite e entrar com um pedido também judicial para você conseguir esse leite, né? O Jonatas, olha só, o leite do Jonatas era 9 mil por ano. 12 mil, desculpa, era 12 mil por ano. O leite do Jonatas era 12 mil por ano. Ou seja, fora a equipe multidisciplinar, que nós chegávamos a gastar 50 mil no mês, 55, 60 mil reais no mês, para manter uma equipe multidisciplinar. Então, assim, quem que tem condição hoje de manter isso? Quem que tem condição hoje de manter isso? Então, assim, ó, há uma grande burocracia hoje para esse pai e essa mãe. Há uma grande burocracia e há uma grande morosidade. Ou seja, em muitos dos casos, essas crianças elas partem sem receber o auxílio e o amparo que eles realmente necessitariam. O meu filho, o Jonatas, ele morreu, ele faleceu, ele partiu sem nós conseguirmos adquirir um home care para ele, pelo Estado. Nós não conseguimos. Então, assim, para você ver o nível de dificuldade, o nível do desafio tão grande que é hoje você... O home care tá judicializado? A gente tinha entrado com um processo para a gente conseguir esse home care e nós não conseguimos. Nós investimos todos os valores da campanha, foi no Jonatas, todo, porque nós gastávamos quase 50 mil reais por mês só com uma equipe multidisciplinar, né? Uma equipe para conseguir atender o Jonatas. Então, assim, ó... A campanha que possibilitou. A campanha deu ao Jonatas 6 anos de vida. A campanha deu, porque se você for hoje depender unicamente do SUS, não tem como. Não tem, eu te digo isso. Cara, tu viveu e tu conviveu com mais famílias que passaram. Como é que tá isso? Tu tem mais famílias passando por isso hoje? Olha, hoje, Ivan, aqui eu nem digo em outro estado, eu digo no nosso estado, no estado de Santa Catarina, existem centenas, talvez até milhares de crianças passando pela mesma situação. Famílias, eu recebo relatos todos os dias, eu recebo mensagens todos os dias. São milhares de pessoas que estão passando por situações difíceis, como a que eu passei, que estão pedindo ajuda, estão fazendo campanha, estão divulgando a história, sabe? Pedindo ajuda, fazendo campanha em rede social para conseguir manter essas crianças. Porque pelo SUS, pela saúde pública no estado de Santa Catarina, tá precário, tá difícil, tá complicado. E é os relatos que nós estamos vendo aí todos os dias. Estão morrendo crianças mais cedo do que poderiam ter uma vida com qualidade mais tempo. Mais tempo. Mas está sendo abreviada a vida dessas crianças devido à falta de infraestrutura. Isso mesmo. E hoje, assim, ó, quando você vê relatos não só de atrofia, né? Não só pais com atrofia muscular espinhal. É voltado para a área PCD mesmo, né? Para as pessoas com deficiência. Eles estão enfrentando hoje um desafio muito grande, muito grande. A infraestrutura ela não responde à altura da necessidade. Você consegue ali pouco do que realmente você precisa. Vai fazer um exame hoje aí, vai demorar 6 meses, 1 ano para conseguir fazer um exame. Quem que espera? Mesmo uma criança com deficiência? Mesmo uma criança com deficiência. Demora. A morosidade hoje está matando as crianças, Ivan. A morosidade e a burocracia. Parece que eles fazem de propósito para que as crianças venham partir, para que não venha tirar a verba pública, porque não tem outra explicação, cara, da demora, da burocracia em cima desses medicamentos, cara. Tu comentou antes ali comigo no pré-início a questão, exemplo de uma coisa simples que é inacreditável, sondas. Sonda. Se tu precisa 300, o Estado te fornece... 60 no máximo. Quando fornece, tá, Ivan? Quando fornece. Se você pegou 60, ainda tem que agradecer que veio 60, porque é complicado, cara. Tá, mas daí as 240, como...
Porque não é... As não 200, tá pedindo 300. As 240 tu faz campanha, as 240 tu faz vaquinha online, você pede pro parente, você pede pro amigo, você pede pro patrão, você pede pra todo mundo pra você manter o seu filho vivo. Sonda. Sonda de aspiração. Eu não sei o valor, mas não deve ser nada... 1,75 tá custando hoje uma sonda de aspiração, né? E o Estado não consegue te fornecer. Não consegue. E assim, ó, daí o que acontece? Eu tô contando isso que eu vivenciei, né? Né? Que eu vivenciei, passei na pele, ninguém me contou, eu vivi isso. Você faz lá o pedido, né? Que nem a gente fez. Vem lá até a moça lá do posto, né? Faz ali o relatório de tudo que precisa, de todo. Você coloca lá 300, né? 300 lá, coloca lá 40 frascos ou 30 frascos, equipo de dieta e tal. Chega lá, vem o produto, né? Vem o produto, depois de alguns meses, vem lá, você vai lá fazer a retirada. Ou tem lá 30%, 40% do que você pediu, ou às vezes não tem, às vezes não vem. Então é desse jeito. Esse é o desafio, um dos desafios maiores assim que os pais enfrentam, sabe? Sim. Isso sem contar, né? Se você quiser ali adquirir aparelhos que vão dar qualidade de vida, eles não fornecem, né? Não tá no hall do SUS, não fornece. Então, assim, ó, é complicado, sabe? Complicado. E que nem por último, assim, da gota d'água que aconteceu, foi nós ter levado o Jonatas lá no Hospital Pequeno Anjo, lá em Itajaí. Né? Isso eu ia te perguntar. O que deu lá, cara? Cara, foi o seguinte, o Jonatas, ele precisava fazer uma simples troca de cânula de traqueostomia. Tirar a cânula e colocar outra cânula. Ele foi lá para fazer um procedimento simples, que dura em torno de 10, 15 minutos, e saiu com 3 cortes no pescoço. 3 cortes de bisturi. 3 cortes de bisturi. Eu recebi relatos de que aquilo ali fosse até bisturi elétrico. Aquele bisturi elétrico que eles utilizam em cirurgia e tal. O porquê que foi utilizado aquele bisturi até hoje nós não entendemos. Faz tempo esse procedimento? Foi 2 semanas antes dele falecer. Agora em janeiro, início de janeiro. Início de janeiro. Foi 2 semanas antes dele falecer. A gente foi lá e daí o mais bizarro de tudo, né? É que o médico tentou ainda colocar a culpa na Aline ainda. Falou que já tinha vindo de casa. Sendo que o Jonatas tinha sido avaliado por 3 médicos dentro do hospital que tinha evoluído no documento ali que ele estava sem nenhum machucado, sem nenhuma escária, sem nada. E depois, quando ele saiu do centro cirúrgico, que ele veio sangrando, com o pescoço cortado, sangrando, o médico teve a cara de pau de olhar na cara da minha esposa e dizer que ele tinha vindo de casa daquele jeito. Depois não quiseram me dar prontuário médico, tive que fazer vídeo lá na frente do hospital, lá, denunciar aí na imprensa para mim conseguir o prontuário médico depois. Aí consegui o prontuário médico e até a gente entrou com uma ação contra o hospital e entramos uma ação também contra o médico, né? Teve um erro médico, alguma coisa? Teve um erro médico, teve uma imperícia ali, né? A gente fez o exame corpo de delito, o corpo de delito veio a lesão, nós levamos o documento que mostrava que o Jonatas tinha sido avaliado por... Na verdade, foi 4 médicos que avaliaram ele antes dele entrar no centro cirúrgico. Até esse processo está correndo também na justiça, esse processo. Então, assim, Ivan, esse é o relato de como está a saúde pública no estado de Santa Catarina. Isso está geral, está lá desde Florianópolis, Joinville, no estado inteiro. Eu recebo, que nem eu te falei, relatos todos os dias de imperícia, de erro médico, de pessoas que vão nos hospitais lá, às vezes com problema aparentemente simples e voltam com um problema ainda maior. Relatos de pessoas que chegaram lá, a criança estava tinha dado problema no apêndice, né? O médico disse que não era nada, que só dando remédio para dor e tal, a criança faleceu. Por conta que não foi feito um exame, precisava fazer uma cirurgia, não foi feita uma cirurgia. Negligência médica, isso no nosso estado. Isso aí não foi... Outras pessoas que nos falaram foi direto ali as mensagens que nós recebemos. Então, tá caótico, tá precário. E eu acho que as pessoas não estão felizes do jeito que está. Sim. Do jeito que tá, não pode ficar. Cara, a gente sabe, o Jonatas faleceu agora, dia 24, né? De janeiro. 24. Mas a história dele, para quem viveu desde
da campanha Aham. até agora. É inesquecível, né? Inesquecível. Mas, pelo que a gente conversou, pelo que a gente está vendo até nas tuas redes aí, que é Aham. bem divulgado, o Jonatas vai servir ainda para mais bênçãos de exemplo, porque vocês vão lançar um e-book, né? Vamos. Qual é os próximos passos agora? Porque o Jonatas, ele tem que ajudar mais pessoas. Ele tem ainda que... O legado apesar dele de tem que tudo que ele já continuar, passou, né? ele ainda tem a Tem. obrigação ainda. Tem. Eu acho que é a função É. que... Eu acredito, a gente é cristão, Claro, né? sim. O Jonatas, ele vai ajudar muita gente ainda. Com a história... Quem sou eu para te dizer? A história dele tem que ser contada. Para nós que não vivemos essa realidade, ela tem que ser contada para que histórias como a que tu falou agora, das famílias que estão vivendo com uma criança que ela pode viver 6 anos, 10 anos, 12, não interessa. Não interessa. Um dia a mais. Um dia a mais. Ela tem que ter o máximo de recursos do Tem que- Estado, tem que o que ter. for preciso. Cada dia vale a pena de uma É criança. verdade. Né? Eu acho que isso o Jonatas vai poder ajudar. Vai. Agora, a história do Jonas, o legado do Jonas. Como é que tu tá vendo isso? Porque a gente até conversou antes, e não é só o AMI, né? É. É o que tu falou. São São 50 milhões. São 50 milhões de PCD hoje no Brasil. 50 milhões. Uns com maiores 50 dificuldades, milhões. outros com menores. mas todos outros precisando casos lutar contra o extremos sistema. também. Outros em casos extremos também, de necessidade total, assim, dependência total. E, então, assim, ó, quem perguntou ali dos próximos passos, né? A gente lançou o e-book, vai lançar o e-book agora, tá pronto já o e-book. O Olhar que Fala é o nome do e-book, né? Que a gente colocou o Olhar que Fala porque o Jonatas, ele, sem falar uma só palavra, ele conseguiu conquistar o coração de O nome do e-book vai milhares ser O Olhar que de, Fala. de pessoas. Então a gente sentiu no coração de. Eu falei, Aline, vamos colocar o nome O Olhar que Fala. E a Aline falou, vamos colocar o Olhar que Fala, porque ele falava com os olhos, né? O Jonatas, ele falava com os olhos. Vamos lançar nas plataformas digitais, né? Em algumas plataformas digitais o e-book. E o que eu estou fazendo, Ivan? Eu estou conversando com líderes de instituições, que nem a PAI. Eu estou conversando com pessoas que já estão enganjados, sabe? Nessa área. Estou conversando também com empresários, né? Do estado inteiro de Santa Catarina, para a gente ver alguma forma e algum meio de melhorar a qualidade de vida dessas crianças, sabe? Eu estou procurando formas da gente facilitar mais a vida dos pais, cara. Os pais, eles enfrentam um desafio muito grande. Se você for pegar hoje um pai e uma mãe aí que tem que tá passando pela mesma situação que eu passei, você vai ver, essa pessoa não tem um acompanhamento com um psicólogo, essa pessoa não tem acompanhamento ali de um terapeuta, porque é difícil, cara, é difícil, é complicado. Então a gente tá buscando meios e formas, né? Através também das redes sociais, ali estamos divulgando as histórias dessas pessoas, estamos dando visibilidade. É isso que nós queremos fazer, dar visibilidade para os PCDs no Brasil. Nós queremos dar visibilidade, nós queremos criar, sabe, formas e jeitos que venha dar, que nem você falou, dias a mais para essas crianças. E essas famílias possam, né, ter um amparo, que hoje elas não têm, Ivan. Não têm, eu te digo isso, que elas não têm um amparo. É uma luta constante, é uma batalha constante. Muitas das vezes, os próprios amigos, familiares, no momento que a gente mais precisa, no momento que a gente mais está passando por dificuldade, eles viram as costas para você, eles não te atendem, eles não respondem às tuas mensagens. É você, a sua esposa e Deus que você tem que regaçar as mangas e a luta, sabe, batalhar lá para você poder dar para o seu filho uma chance, uma oportunidade de vida, né? Sim. Complicado. Cara, continuando, então, eu vi, acho que tu tava conversando com o Décio e com a Ana lá de Blumenau, né? Isso. Tu tens a ideia de buscar ser um servidor público, acho que na Assembleia, primeiramente, né? A gente... Para Isso. que o poder público, que essas pessoas tenham representatividade e voz,
Porque... Essa é a palavra, representatividade. Porque eu sou pré-candidato, né? Pré-candidato a deputado estadual em Santa Catarina, né? Eu coloquei o meu nome à disposição, né? Coloquei meu nome à disposição. Estou conversando não conversei somente com o Décio, com a Ana. Não tá fechado. Não tá fechado. O partido não tá definido. O partido não está definido. Nós estamos conversando com lideranças partidárias, né? Eu, essa semana, estive conversando com outros presidentes de partido. Então, a gente está conversando com outros partidos também. Nós colocamos ali algumas ideias, algumas ideias que nós temos, né? Voltado para essa questão, voltado para a questão da representatividade para as famílias PCD aqui no estado de Santa Catarina. Eu acho que se tem pouco, nós precisamos de mais representatividade, nós precisamos levar mais essas pessoas, né? Para que eles venham se tornar conhecidos, que a história deles venham ter realmente conhecimento, para que não venha faltar o amparo, sabe, do Estado para essas famílias, cara. Então, assim, a gente está conversando com muitas pessoas, muitos líderes, estamos bem abertos ao diálogo. Então, eu acho que estamos tendo bastante avanços em alguns debates, algumas ideias. Então, para mim, está sendo uma experiência muito boa. Uma experiência muito boa, né? Porque após a partida do John, você entra naquele processo de ressignificação. Você tem que ressignificar, né? Então, assim, eu acho que isso é uma forma que eu vou manter a chama do Jonatas sempre acesa no meu coração. Toda vez que eu vejo uma criança especial, que eu vou na casa, que eu visito, não sei se tu me acompanhou ali, eu estou visitando famílias com crianças que têm patologia. Toda vez que eu visito essas famílias, que eu pego essas crianças no colo, eu sinto o Jonatas junto comigo, sabe? Sinto que ele tá ali, que a chama dele tá ardendo no meu coração. Então, esse é o legado que nós vamos continuar. Tem muitas coisas boas por vir aí, Ivan. Você que nos acompanha ali nas redes sociais. Muitas coisas bacanas que nós vamos levar aí para ajudar essas famílias mesmo. Renato, tu tá com 24, né? 24, vou fazer 25 agora, dia 14 de julho. Todo esse processo, desde da descoberta da doença, da campanha, tu tava com 19, 19, 20, né? Milhares de pessoas ajudaram, né? A gente acompanhou, foi uma loucura, né? Uma avalanche. Dia 24 de janeiro, o Jonatas se foi. Cumpriu a jornada dele na Terra, mas está lá ao lado do Deus, nosso Amém. Senhor, né? Cara, o que tu queria dizer, assim, de experiência, de acertos, erros, para essas pessoas que ajudaram, que viveram enganjaram, juntos, né? Exatamente, cara. Qual é assim, ó? Se tem alguma coisa que tu queria dizer assim, ó, errei nisso, cara. Sabe porque claro. Ainda mais com estamos sujeitos, né? Exatamente. Sujeitos a erros. Jovem, filho, cara, é uma avalanche de sentimentos. É muita coisa. E tu volta a repetir. Tu ir lá, doar R$100, 200 e ir pra casa é legal. Por isso que chegou, cada um fez a sua... Mas viver às 2 da manhã, a situação numa outra... Cara, com 19, 20... Você ir pra casa, deitar a cabeça no travesseiro, com o celular ligado do lado, assim, pensando assim, poxa vida, tomara que eles não me liguem. Tomara que eles não me liguem, porque se ligar na madrugada é só pra contar que partiu, cada ligação, será que agora? Será que agora? Então, e outra coisa, cara. É difícil. Quantas vezes eu tive que te expulsar jogando bola? Não, nenhuma vez, acho que só amarelo. Só amarelinho. Mas, assim, ó, tu e a Aline abriram mão. Abrimos mão. Jogar futebol, balada, tudo. night, festa, churrasco com os amigos. Você se doa por completo, assim. Você se entrega, cara. Sim. Até porque não tem como você não se entregar. Praticamente você é jogado pra dentro desse contexto, cara. Tu contou que tem gente que abandona. Mas... Sabe? Então, vocês tomaram uma decisão. Mas tem muita gente que abandona. Que abre mão. Com doença. Bom, a gente falou que tem gente que abre mão dos filhos pra ficar com outra mulher. Que acha cada um. Cara, tem alguma coisa que tu, assim, agora com 24, mais velho, super maduro. Com experiência, cara, vivido. Isso eu deveria ter feito assim, o assado.
Mas Ó, não eu vou te falar uma coisa, o que aconteceu. O que aconteceu foi uma avalanche muito grande na campanha do Jonatas. A gente quando você está disposto, Ivan, a se tornar aí uma figura pública, você está disposto, né, a iniciar uma campanha que nem eu e a Aline iniciamos em âmbito mundial, que a gente recebeu mensagens e doações e presentes e roupas para nós do Irã, cara. A gente recebeu do Irã, pessoas de Israel, a comunidade americana, a comunidade brasileira nos Estados Unidos, lá em Boston, lá toda nos ajudando, mandando mensagem e ligando. Então, assim, quando você inicia uma campanha, que você se torna uma figura pública, você está sujeito também a levar ouvir umas coisas que você não gostaria de ouvir. É normal, isso é normal. Mas o meu sentimento e o sentimento da Aline para todos os apoiadores, todos os joinvilenses que enganjaram, todos do Brasil e do mundo inteiro que nos ajudaram, é apenas um, cara. É gratidão a Deus, sabe? Só temos gratidão porque graças à campanha, graças a essas pessoas que amavam o Jonatas, eu recebia mensagens assim, ó: eu amo o Jonatas sem nunca nem ter conhecido ele pessoalmente, sem nunca ter visto ele pessoalmente. Eu tenho esse sentimento de carinho, esse sentimento de amor. Então, assim, o nosso sentimento é só gratidão. Foi graças à campanha que nós fizemos o tratamento, né? Foi graças à campanha que a gente conseguiu dar ao Jonatas uma qualidade de vida, né? Que outras famílias aqui, que outras famílias que não conseguiam dar essa qualidade de vida, e essas crianças partiram cedo. Então, o nosso sentimento sempre será esse, mano. Com todo mundo, será todos que ajudaram, que acompanham ainda a história do Jonatas, é um sentimento de gratidão, sabe? Só temos esse desejo no coração. Claro, quando você é novo, né? Às vezes, por força do hábito, você dá alguns deslizes aqui, uns deslizes ali, mas que é normal, é natural do ser humano. Então, assim, poderia ter feito mais coisas pro Jonatas, que hoje eu vejo assim, poderia ter dado isso para ele, poderia ter feito aquilo, poderia ter levado. Mas daí tem horas que eu paro e penso assim, poxa, mas se eu tivesse levado e tivesse dado alguma coisa, então fica esse sentimento, sabe? Aquele sentimento que poderia ter feito um pouco mais. Poderia ter feito um pouco mais por ele, poderia ter feito um pouco mais para a AME, um pouco mais para as famílias PCD no estado de Santa Catarina. Então, esse é o sentimento. Sentimento que poderia ter se doado um pouco mais do que me doei, sabe? Mas eu vejo, assim, das noites em claros que passamos, das intercorrências, das idas ao hospital, a gente tá com aquele sentimento de dever cumprido, sabe? Então, assim, e temos muitas coisas boas para vir pela frente aí. Cara, foi sensacional essa conversa, Renato. Sim, aprendi um pouquinho do que é esse mundo PCD, AME. A gente, volta a dizer, não tem como sentir o que vocês passaram. Volto a te dizer, pelo que eu vejo no dia a dia do judiciário, parabéns para você, para a Aline, para teus pais, para todo mundo que batalhou. Obrigado. Tenha certeza, cara, que cada dia do Jonatas foi um milagre. Amém. E esse milagre sempre com Deus, mas muito trabalho de vocês também. Muito obrigado, Ivan. Cara, sobre as críticas, Renato. Isso aí o que tu falou quando tu te torna público... Tá sujeito. Vidraça é difícil. Ser pedra é muito mais fácil. E ser pedra, hoje em dia, infelizmente, o ser humano tá cada vez mais pedra do que vidraça. Então, ainda mais nessa época de redes sociais. Nossa. Eu tenho certeza ainda que a gente vai divulgar bastante pro Renato, mas para mim, mas principalmente para as pessoas que vivem esse problema e de exemplo para que a gente possa melhorar como sociedade. São 50 milhões de PCDs. Eu acho que a tua história faz o e-book, cara, batalha, busca representatividade. Obrigado. Faz porque o Jonatas está contigo no teu coração, cara. Tá? E que nem tu falou, né, Ivan, sobre referente ali a vidraça ou pedra, né? Quando você é cristão, assim como eu, né?
Eu me espelho muito em Jesus Cristo, cara. Eu gosto da história de Jesus, sabe? Eu gosto de ler sobre Jesus. E você sabe mais do que ninguém que Jesus foi o homem mais perfeito e sem pecado que habitou nessa terra, né? Ele passou por essa terra, ele curou os enfermos, ele ajudou as pessoas, ele multiplicou os pães. E no final da vida dele, ele estava lá carregando uma cruz pesada após ter sido açoitado. E mesmo ele carregando aquela cruz pesada, cara, as pessoas lançavam coisas nele, lançavam frutas estragadas, lançavam coisas, xingavam ele, cuspiam nele. Mas ele percorreu o trajeto até lá onde ele foi crucificado. Então, assim, hoje, quando a gente olha quando eu me vejo, olho para minha história, para a história da Aline, assim, eu vejo assim que a gente estava percorrendo um caminho, carregando uma cruz muito pesada, um fardo muito pesado, muitas das vezes recebendo críticas, muitas das vezes recebendo pedrada, que nem você falou, recebendo pedrada, recebendo os ataques, só que a gente permaneceu firme, seguindo o caminho que era para nós percorrer, sabe? Porque é aquele negócio, Ivan, para te criticar vai ter 10, para te ajudar vai ter 3 e para ficar do teu lado no momento que tu mais precisa vai ser 1 ou 2 ali, e é desse jeito, sabe? Mas o que a gente não pode fazer é baixar a cabeça e parar. Nós temos que continuar levando esse legado, levando a história do Jonatas e o melhor de tudo, transformando e ajudando milhares de pessoas. Esse é o meu objetivo que eu tenho dentro do meu coração. Show de bola, cara. Cara, o microfone é teu, a gente tá encerrando. Tu tem mais uma mensagem? Cara, Ó, eu queria dizer que, né, que essa nova jornada, essa nova trajetória em que o Jonatas vai estar conosco, né, vai caminhar lado a lado conosco, eu quero ter assim como meta e objetivo de vida poder transformar ou melhorar a vida dessas famílias, dessas pessoas, nem que seja fracionado todo dia um pouquinho, sabe, Ivan? Todo dia esse vai ser o meu legado, essa vai ser a minha trajetória. Todos os dias que eu permaneci aqui, né, nessa terra, eu quero estar ajudando essas famílias, ajudando essas crianças. Eu adoro criança, cara, adoro criança. As pessoas ficam assim, né, até assustado, porque eu chego, às vezes uma criança especial ali, eu já vou, pego no colo, beijo, abraço, porque eu sei lidar, né, eu sei ficar. Então, assim, cara, esse é o meu brilho, sabe? Esse é meu brilho, é a chama que me move. Esse sou eu, esse sou o Renato. As pessoas falam assim, o Renato às vezes é meio metido, o Renato é isso, o Renato aquilo. Não é, Ivan, é porque não me conhece, cara. Porque se me conhecesse pessoalmente, ia ver que eu só tenho amor, carinho e amizade. Eu gosto de fazer amizade onde passo. Tá aí, Ivan, né? Muitas das vezes ele me dava amarelo aí nos jogos aí. Obrigado, Ivan. Gratidão, tá? Gratidão ao Podville, gratidão a você por esse convite. Vou voltar aqui mais vezes, quero trazer a Aline aqui também. Vamos trazer a Aline aqui também para ela falar um pouquinho do que ela vivenciou como mãe, né, cara? Porque nós, muitas das vezes, temos que ser ali a coluna, né? E a mãe é coração, cara. A mãe é coração. Então, assim, quero agradecer, trago também um abraço, carinho dela aqui para ti e Deus abençoe essa nossa nova trajetória aí. Tá bom, cara. Renato, brigadão, cara, que Deus te abençoe. Pode falar. Posso deixar também as nossas redes sociais aqui, pro pessoal que nos acompanha. Pessoal que queira nos acompanhar ali na página Ame Jonatas. O meu Instagram também é RenatoOpen97. E a Aline Openkoski lá no Instagram. Vamos estar também no Facebook, no Ame Jonatas, lá no Facebook. E vamos estar aí divulgando também o Podville. Show de bola, cara. Te agradecer, Renato. Te parabenizar pela tua história. Como pai, não consigo mensurar o que tu passou, mas eu tenho certeza que esse legado vai continuar e tu tem muito a ajudar ainda na sociedade. Obrigado. O Jonatas vai nos ajudar muito ainda. Amém, cara. Deus te ouça. Pessoal, nos acompanhe também nas redes sociais. Podville Oficial Neto, Face, Insta e YouTube, né? YouTube é Podville. Podville, YouTube e no Insta e no Face. Informação,
emoção, descontração, a gente está aí para oferecer isso com o nosso trabalho. Também queria agradecer aí o pessoal do Liderança Proteção Veicular. Valeu, Júnior, pelo apoio. Sem apoiadores, né? Não tem como, né? Exatamente. Ao Júnior também, lá do Rancho Timbé. Estrutura sensacional de eventos, formaturas. Júnior, tamo junto, muito obrigado. M5 Imports, entra lá, M5 Imports. É sensacional. O volume de produtos lá que tem. Muito obrigado, Adilson, também pela confiança. E ao pessoal da Red Horse aí, que também está nos apoiando. Obrigado pela confiança. Joinville, obrigado. Renato, obrigado. Ame Jonatas. Ame Jonatas. Para sempre, não é só agora. Deus abençoe vocês. Amém. Valeu, obrigado. Valeu.